Olá, tudo bem? Nesse vídeo hoje eu vou trazer para você como funciona o critério de renda para fins de concessão do BPC-Loas perante o INSS, tá? Tudo de forma muito simples, objetiva e direto ao ponto, aquilo que realmente vai impactar para a concessão do seu benefício, tá? Aqui o meu objetivo é falar para uma pessoa simples, sem usar termos complexos e de fácil compreensão. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Lucas Leal, eu sou advogado previdenciário, sou advogado aqui no Ferreira Leal Advogados, que é um escritório especializado em demandas relacionadas ao INSS. Se você ainda não conhece o nosso canal, não se inscreveu, se inscreva. Toda semana a gente sempre traz vídeos aqui extremamente relevantes e dessa forma, assim, indo direto ao ponto. Então, sem mais delongas, eu gostaria de adentrar em relação à questão do BPC-Loas, tá? Então, nesse vídeo, o que eu vou trazer para você? É importante entender alguns conceitos básicos, além da questão das rendas que vão ser excluídas. Então eu peço que você assista o vídeo até o final, é um vídeo bem curto, tá? Mas os outros detalhes vão ser coisas que vão impactar bastante também na questão das rendas que vão ser consideradas ou não. Então, em primeiro momento, é importante entender o que é o BPC-Loas, tá? Ou em alguns casos até conhecido popularmente como LOAS. O BPC-Loas é o benefício de prestação continuada, então ele é um benefício de assistência social direcionado para o idoso que tem mais de 65 anos ou a pessoa que possui impedimento de longo prazo ou uma deficiência, tá? Aqui é importante entender que não é só aquela deficiência física como a gente é acostumado de se ver, tá? Mas aqui, esse impedimento de longo prazo é uma análise no sentido mais amplo, tá? Então, existem condições de saúde que vão ser, por exemplo, algumas doenças mais graves, onde o tipo de sequela que é gerado na pessoa, ela tem o mesmo tipo de impedimento que uma pessoa com deficiência. Então, além desses dois grupos que possuem direito ao benefício, tá? Esse benefício ele é direcionado para uma pessoa que esteja em situação de miserabilidade, a gente vai entrar logo mais nesse critério. O valor do BPC-Loas ele sempre vai ser de um salário mínimo, ele não possui 13º e também não gera direito à pensão por morte, tá? Então esse aqui inicialmente é isso que é o BPC-Loas. Por ser um benefício assistencial, ele não tem aquele critério de ter contribuições pro INSS. Por isso é muito comum pessoas que têm mais de 65 anos e que nunca contribuíram falarem que conseguiram se aposentar pelo LOAS, tá? Mas na verdade aqui é um benefício assistencial, embora a pessoa receba mensalmente esse valor sem nenhum tipo de complexidade após a concessão do benefício, tá bom? Então vamos adentrar agora na parte dos requisitos para fins de concessão do BPC-LOAS. Como eu disse anteriormente, então é direcionado para o idoso com 65 anos ou mais e para a pessoa que possui algum tipo de impedimento de longo prazo. No caso do idoso que tem mais de 65 anos, como o critério em relação à renda e à idade, não existe a perícia, tá? Já para a pessoa com deficiência ou com impedimento de longo prazo, ela vai passar por duas perícias. Uma perícia com médico e outra perícia com assistente social para identificar aí o impedimento de longo prazo. Ok, entendemos então que são para dois grupos de pessoas, mas essas pessoas precisam cumprir um requisito. Então ele é direcionado para uma pessoa onde ela não consegue manter a sua própria subsistência, então está na situação de pobreza mesmo, e aí para fins de configuração da questão da renda em relação a esse quadro, a renda do grupo familiar não pode ultrapassar um quarto do salário mínimo, tá? Então você vai pegar o valor do salário mínimo do ano corrente que você se encontra e dividir por 4, esse é o valor da renda. Então, hoje, quando eu faço esse vídeo em 2023, a renda do grupo familiar ela não pode ultrapassar R$ 330 por pessoa, tá? Além disso, é necessário ter o cadastro atualizado lá no CadÚnico, que é o cadastro que você faz no CRAS. E aí é importante compreender um ponto aqui, tá? O cadastro do CadÚnico, ele é um cadastro amplo que concede direito a vários benefícios sociais. Nesse cadastro vai constar todas as pessoas que moram na sua residência, que moram junto com você. Mas esse cadastro ele vai ser a base para programas sociais como Bolsa Família, o próprio BPC-Loas e vários outros programas sociais. Embora nesse cadastro você inclua todas as pessoas que moram com você, para fins de BPC-Loas, o critério do grupo familiar ele vai ser mais restrito. Então, embora eu tenha aquele cadastro com várias pessoas, na hora que eu
entro com um benefício, eu peço a exclusão de pessoas que não fazem parte do grupo familiar, tá? Então, para fins de BPC-LOAS, quem vai ser considerado grupo familiar? O próprio requerente, então você que está entrando com benefício, o seu companheiro ou o seu cônjuge, tá? Os pais, padrastos ou madrastas, irmãos solteiros e filhos e enteados solteiros e os menores tutelados desde que vivam sob o mesmo teto. O que eu estou falando aqui? A senhora que mora com seu filho que é casado ou divorciado, a renda dele não deve ser considerada. A mesma coisa para você que mora de favor com um tio, ou com um primo, ou com um amigo. A renda dessa pessoa ela não vai entrar no cálculo da renda do grupo familiar. Então é importante compreender esse primeiro critério do grupo familiar para quando chegar realmente fazer o cálculo da renda familiar, você já ter compreendido quais rendas vão ser consideradas, quais são as pessoas, né? Então eu pego a renda dessas pessoas, somo e divido pela quantidade de pessoas da casa. E essa renda ela não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Então, na prática, se na casa residem 4 pessoas, a renda familiar ela pode ser de até um salário mínimo, tá bom? Isso aqui falando para fins de pedido na via administrativa, tá? Hoje, na via judicial, já existe uma flexibilização maior em relação ao critério de renda, mas isso é algo que varia de caso a caso, é importante a análise de um advogado para conseguir te orientar. Inclusive, na legenda desse vídeo aqui embaixo, eu deixei o contato do nosso WhatsApp. Se você tiver qualquer dúvida, é interessante que você procure a ajuda de um advogado, porque sempre que existe indeferimento no BPC-LOAS, normalmente eles quase sempre se dá por detalhes básicos ali, questão de desconhecimento. E a gente tem um desafio muito grande hoje nesse benefício em relação ao recurso, porque demora muito tempo. Então é fundamental que você tenha um acompanhamento desde o início para que você consiga a concessão o mais rápido possível sem ter a questão de recurso ou ter que vir brigar judicialmente, tá? Então entendemos aqui qual que é o critério de renda, até 1/4 do salário mínimo por pessoa da casa, explicando aqui, né, quais são as pessoas que vão ser consideradas para fins de concessão do benefício do grupo familiar. Então, como eu expliquei, existem pessoas que moram com você, mas para fins de BPC-LOAS não faz parte do grupo familiar. E agora eu vou explicar aqui a última parte, que quais são as rendas que não entram nessa consideração do valor do benefício. Lembrando que esse critério de renda ele vai ser puxado automaticamente pelo grupo familiar que consta no CRAS, lá no CAD único, né? Então, aquelas pessoas que você informa que residem com você, quando elas, por exemplo, têm um emprego de carteira assinada, automaticamente a renda vai constar naqueles dados. E aí, automaticamente, o INSS já tem essa informação e o que você precisa saber é entender quais são as pessoas que é possível pedir para que o INSS desconsidere a renda dela no seu pedido do seu benefício, tá? E quais são as rendas que não entram aqui, então? Primeira renda é outro BPC-LOAS pago na mesma casa, tá? No mesmo grupo familiar. Ou seja, hoje é muito comum os pais atípicos, né, que possuem crianças com espectro autista ter mais de um filho com a mesma condição. E aqui, inclusive, no nosso escritório, a gente tem vários casos onde na mesma casa tem mais de um BPC. Isso é super possível porque um BPC não entra na base de cálculo do outro, tá? Então, em relação ao BPC, você pode desconsiderar. Se alguma das pessoas da sua casa recebe um benefício previdenciário, então ele é aposentado, recebe uma pensão por morte e possui mais que 65 anos ou uma deficiência, o valor do benefício também não vai entrar. Então, o que eu estou falando aqui? Se a senhora ou o senhor mora com a sua esposa que é aposentada e recebe um salário mínimo, é possível solicitar a exclusão do benefício no ato do requerimento do BPC, tá bom? Uma outra renda que também não entra é a renda do Bolsa Família, tá? Então essa renda aqui ela não vai ser contabilizada para fins de concessão do BPC-LOAS. E para você que possui alguém do grupo familiar que recebe remuneração a título de estágio ou contrato de aprendizagem, o famoso menor aprendiz ou jovem aprendiz, essa renda também não vai ser contabilizada, tá? Então é basicamente isso. Como eu disse, eu recomendo fortemente que você procure a ajuda de um profissional para que ele saiba não só fazer o requerimento, né, mas fazer uma petição, explicando a questão da renda, quais rendas vão ser excluídas, tudo isso para facilitar a análise do INSS e ter o seu benefício concedido o mais rápido possível.
Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dá um curtir aqui e encaminha esse conteúdo. A gente tem um propósito muito grande de conseguir alcançar pessoas que, de fato, vão ter impacto com essas informações. Então, são pessoas onde a informação muitas vezes não chega. Então, eu convido você para ser um agente de transformação na sua comunidade, aquilo que você aprendeu nesse vídeo, que você possa levar para outras pessoas, para que elas também consigam ter o seu direito perante o INSS. Um abraço e até o próximo vídeo.